Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, de 5 de agosto a 11 de agosto, esta semana, portanto. Vamos falar de segunda-feira, 5 de agosto, dia da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. O frade Bartolomeu de Trento, que viveu na metade do século XIII, devemos a versão a ele, sobre a origem da Basílica de Santa Maria Maior. Segundo uma antiga lenda, um casal romano rico pediu luzes à Virgem para saber como empregar a sua fortuna. Então, em sonhos, recebeu uma mensagem de que Maria queria que lhe fosse construída uma igreja, precisamente sobre um monte Esquilino, que entre os dias 4 e 5 de agosto, em pleno verão europeu, estaria coberto de neve. No dia 5 de agosto do ano de 358, em pleno verão italiano, nevou no centro de Roma. Segundo a tradição, a Praça Santa Maria Maior foi palco da evocação deste milagre. A Virgem havia indicado aquele lugar ao então pontífice Libério, para que fosse construído um templo em sua honra. A Basílica de Santa Maria Maior é chamada também Basílica de Nossa Senhora das Neves. A construção da igreja teve início durante o papado de Libério e foi consagrada pelo Papa Sisto III. Essa igreja é uma das 4 basílicas papais. A história da dedicação da Basílica de Santa Maria Maior. Na terça-feira, 6 de agosto, é a festa da Transfiguração do Senhor. A festa da Transfiguração recorda a dedicação das basílicas do Monte Tabor, celebrada desde o fim do século V. Esta festa é posterior à da Exaltação da Cruz, que é 14 de setembro, da qual depende a sua data, marcada para 6 de agosto, 40 dias antes da Exaltação da Cruz. Elas estão ligadas às datas, A festa começou a ser celebrada também no Ocidente, a partir do século IX, quando foi inserida no calendário romano pelo Papa Calixto III, em 1457. Uma ocasião histórica pela feliz recordação da vitória contra os turcos, ocorrida no ano anterior, que ameaçavam seriamente o Ocidente. A Transfiguração do Senhor está entre as grandes festas e solenidades da Igreja Oriental. Vem precedida com a oração das vésperas solene, seguido da grande vigília da oração. É evidente que para os nossos irmãos orientais, esta festa tem uma importância extraordinária, pois traduz profundamente a teologia da divinização do homem, Dia 7 de agosto, quarta-feira, dia de São Sisto II, Papa e seus companheiros diáconos. Os anos que se seguiram de 250 até 260 foram uns dos mais terríveis e, ao mesmo tempo, gloriosos do catolicismo. Terríveis devido à fúria dos imperadores Décio e Valeriano, e gloriosos por conta da têmpera dos inúmeros mártires, que foram os que mais glorificaram a Deus. O Santo Papa Sisto II, a quem celebramos neste dia, foi um desses homens que soube transformar o terrível em glória, a partir do seu testemunho de fé, amor e esperança em Cristo Jesus. Pertence à lista de 5 consecutivos papas mártires. São Sisto II governou a Igreja durante um ano, 257 a 258, e nesse tempo semeou a paz e a unidade no seio da Igreja de Cristo. Ele foi decapitado pelos soldados durante uma cerimônia clandestina que ele celebrava num cemitério da Via Ápia. Foram ao mesmo tempo executados 6 dos 7 diáconos que o rodeavam. Só pouparam algum tempo o diácono Lourenço, que era o tesoureiro do Papa, a quem deixaram 4 dias para entregar os bens da igreja. Assim se procedia desde que o imperador Valeriano estabelecera a pena de morte sem julgamento, só com verificação de identidade, contra os bispos, padres e diáconos da religião católica. Muito triste isso. Foi quarta-feira. No dia 8 de agosto, quinta-feira, dia de São Domingos de Gusmão. São Domingos nasceu em Caleruga, na Castela Velha, em 1170, na Espanha. Na sua família havia um tio sacerdote. Assim, a vontade de evangelizar já estava presente desde a infância.
Domingos dedicou-se aos estudos, tornando-se uma pessoa muito culta. Mas, aos 24 anos, o chamado ao sacerdócio foi maior e Domingos começou a fazer parte dos cônicos da Catedral de Osma, a pedido do bispo Diego. Logo foi convidado para auxiliar o rei Afonso VII nos trabalhos diplomáticos do seu governo e também para representar a Santa Sé. Durante a Idade Média, havia a heresia dos albigenses, ou cátaros, no sul da França. O Papa Inocêncio III enviou Domingos e Dom Diego para enfrentar os albigenses e propagar o Evangelho. Porém, com a morte repentina de Diego, Domingos de Gusmão permaneceu sozinho na missão. Em 1215, Domingos fundou uma ordem que oferecia uma nova proposta de evangelização cristã e de vida apostólica. Em 22 de dezembro de 1217, o Papa Honório III emitiu a aprovação definitiva, dando-lhe o nome de Ordem dos Frades Pregadores. Eles foram conhecidos como homens sábios, pobres e austeros. São Domingos de Gusmão morreu em 6 de agosto de 1221, com 51 anos, no convento de Bolonha. Na sexta-feira, 9 de agosto, dia de Santa Teresa Benedita da Cruz, a Edith Stein, uma mártir. Edith nasceu em Breslávia, na Baixa Silésia, na Polônia, em 1891. A mãe educou as crianças dentro da religião judaica. Durante a adolescência, Edith teve uma crise e afastou-se de Deus. Mais tarde, dedicou-se a uma vida de estudos na Universidade de Breslau, tendo como meta a filosofia. A sua conversão aconteceu em 1921, quando ela leu a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila durante uma noite. Quando fechei o livro, disse para mim mesma: "É esta a verdade", declarou ela mais tarde. Recebeu o batismo e a crisma em 1922, contra a vontade dos pais, que eram judeus, mas nunca renegou as suas raízes. Usou seus dons acadêmicos para servir a Deus, tornou-se professora e irmã carmelita em Colônia, em 1934, com o nome de Teresa Benedita da Cruz. Edith Stein morreu em agosto de 1942, juntamente com a sua irmã Rosa, nas câmaras de gás de Auschwitz. Depois, seu corpo foi queimado. Ela foi canonizada em Roma em 1998 pelo então Papa João Paulo II. Essa é uma história muito linda, desta santa que deu a sua vida em nome de Cristo. Era judia, foi presa, condenada nos campos de concentração nazistas, e morreu em Auschwitz. Muito bonito. No sábado, 10 de agosto, dia de São Lourenço, o diácono. São Lourenço, a gente falou aqui do Papa, que foi martirizado, que São Lourenço era um diácono que foi poupado, aqui a história dele agora. Ele nasceu na Espanha na primeira metade do século II. Conta a história que São Lourenço tinha grande amizade com o Papa Sisto II, o qual confiou-lhe a função de arquidiácono. Ele administrava os bens e as ofertas para ajudar os pobres órfãos e viúvas. No ano de 258, foi publicado um decreto do imperador Valeriano em que ordenava que todos os bispos, presbíteros e diáconos deveriam ser condenados à morte. Lourenço, alguns diáconos e o Papa Sisto II foram presos. O pontífice foi assassinado no dia 6 de agosto. O imperador poupou a vida de Lourenço, pedindo que lhe entregasse os tesouros da igreja. Ele reuniu órfãos, cegos, coxos, viúvas e idosos e apresentou ao imperador dizendo: "Eis aqui os nossos tesouros, que nunca diminuem e podem ser encontrados em toda parte." Então, no dia 10 de agosto, São Lourenço também foi martirizado. Segundo uma antiga paixão coletada por Santo Ambrósio, ele foi queimado em uma grelha. Após a sua morte, o corpo de São Lourenço foi deposto em uma sepultura na Via Tiburtina. E no domingo, hoje, 11 de agosto, dia dos pais, é dia também de Santa Clara, que ela é patrona da televisão, Santa Clara. Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, no ano de 1193, em uma nobre família. Destacou-se pela sua caridade e respeito para com os pequenos. Por isso, ao se deparar com a pobreza evangélica, vivida por Francisco de Assis, São Francisco, apaixonou-se por esse estilo de vida. Clara foi primeiro para o Mosteiro Beneditino de São Paulo das Abadesas. Pouco depois, foi para a Ermida de Santo Ângelo de Panso, onde Inês, sua irmã de sangue, juntou-se a ela.
Ao se dirigir ao convento de São Damião, Clara, juntamente com outras moças, deu início a uma nova vida religiosa. Elas, primeiramente, foram chamadas de Damianitas, depois, como Clara escolheu, elas foram chamadas de Damas Pobres, e, finalmente, de Clarisses. Seguindo as orientações de São Francisco, em 1216, Clara aceitou para sua ordem as regras beneditinas e o título de abadesa. Porém, conseguiu o privilégio da pobreza do Papa Inocêncio III, mantendo o carisma franciscano. Em 1226, Francisco de Assis morreu e Clara acompanhou o funeral dele sem sair do quarto, já que estava doente. Ela via as imagens como se projetadas na parede. Anteriormente a isso, ela teve esse mesmo tipo de visão em uma noite de Natal, quando viu o presépio e pôde assistir ao Santo Ofício que acontecia na igreja de Santa Maria dos Anjos. Por essas visões, ela foi proclamada oficialmente a patrona da televisão. Olha que bonito, né? Outro grande feito dessa santa foi a expulsão dos turcos muçulmanos da cidade de Assis. Ela portava nas mãos o Santíssimo Sacramento. Santa Clara faleceu no dia 11 de agosto de 1253, aos 60 anos de idade. Os santos da Santa Igreja Católica Apostólica Romana é tirado do livro Santos de Cada Dia, de José Leite, também do Martirológio Romano e do site católico cançãonova.com. A gente traz bem resumido. Para encerrar o quadro de hoje, vamos ouvir a música do Salmo da liturgia deste domingo, que é o Salmo 33. Provai e vede, quão suave é o Senhor. Em seguida, temos o Evangelho.